Nessa noite, uma honra muito grande receber do Senhor Deus essa rica, oportunidade de estarmos aqui para falar do amor e da bondade do nosso Deus. Eu sou grata, a Deus primeiramente, depois a missionária Ângela. Para mim é um prazer muito grande conhecê-la pessoalmente, mulher de Deus, mais uma guerreira, que Deus assim, nos apresenta. Que Deus assim escolheu, e colocou aí na frente desta obra, nessa última hora. Parabéns, irmã. Parabéns por esta obra, por este trabalho. É Deus na tua vida. É Deus que está no controle, está na direção da vida dela, deste lugar e da minha vida e das nossas vidas, da vida de cada um de você. Tá? Você não está aqui nessa noite por um acaso. Você não está aqui nessa noite somente por causa de um convite que te foi extenso ali, você foi convidado. Não, eu quero ir mais além. Eu quero te dizer que você está aqui porque Jesus, antes que tu formasse no ventre da tua mãe, Ele já te amou, Ele já te escolheu, Ele já te separou, Ele te ungiu para esse dia chamado hoje, para você estar aqui, para ouvir a voz dEle. Como a irmã louvou, se eu não te ouvir, eu pereço, mas se eu te ouvir, aí eu prospero, É a palavra do Senhor, queridos. Eu sou grata ao Senhor pela vida do meu filho, o Eduardo, a irmã Juscelia, missionária Juscelia, a missionária Jandira, que Deus tem colocado no nosso caminho, tem nos apresentado, que tem colocado aí para ser intercessora, da irmã Isabel, do ministério da irmã Isabel, e também está ali, junto conosco, ali na minha casa, também ali ajudando, ali na obra do Senhor. Para quem não nos conhece, pela misericórdia, a graça de Deus, nós somos a irmã Isabel, missionária pela misericórdia de Deus. Congregamos ali na Rua Havana, na Igreja Assembleia de Deus. Pastor Vilério é o nosso pastor. E nós moramos ali na Rua Havana também. O número é 171, onde que a irmã Isabel mora, Eu gosto de ser chamada de irmã Isabel. Pela misericórdia do Senhor, aí em 2008, a unção desceu sobre a minha cabeça. Mas eu quero dizer para os irmãos que não é título que vai fazer a diferença na nossa vida, que vai mudar ou que vai impedir aquilo que Deus tem para fazer, aquilo que Deus tem para concluir na minha vida e na sua vida. Queridos? Você está no lugar certo. Aleluia. Abra a tua Bíblia nessa noite. O Senhor me deu uma palavra. Queridos, é uma responsabilidade muito grande estar diante da santa e bendita palavra do Senhor. Para quem não conhece essa Bíblia, este livro, ele fechado, pode até pensar que é um livro qualquer. Mas eu, nesta noite, pela graça de Deus, na autoridade de Deus, eu vos declaro que este livro aberto é a boca do nosso Deus falando. E a palavra dele, ela não volta de volta para ele vazia, mas ela cumpre naquilo que ela foi enviada. Aleluia. E Deus nessa noite, Ele preparou que você estivesse aqui, para ouvir. Ele quer falar contigo. Ele tem uma palavra para você nessa noite, porque só Ele sabe como se encontra a tua vida, qual é a sua necessidade e qual é a sua dificuldade. Ele sabe, porque Ele te conhece melhor do que você mesmo, porque foi Ele que te fez. Foi Ele que te fez. Então nessa noite Ele tem uma palavra. Eu estava preocupado em casa hoje à tarde, uma correria bastante grande, quase não deu tempo para me meditar a palavra, mas Ele falou para mim: Isabel, é esta palavra mesmo que eu quero falar nessa noite com o meu povo. E só vou falar com aqueles que vão estar, aqueles que eu vou levar, porque eu tenho compromisso com os meus. Então eu gostaria que você se colocasse de pé, em reverência à palavra do Senhor. A palavra não é da irmã Isabel. Esquece que a irmã Isabel está aqui nessa noite. Se você olhar para a minha pessoa, você vai sair daqui decepcionado, porque a irmã Isabel não tem nada para te dar. A irmã Isabel não tem nada para te oferecer. Mas aquele que vive e reina eternamente, aquele que me escolheu, me separou e me deu essa vitória para mim estar aqui nessa noite, através da minha vida, Ele vai falar conosco. A primeira fatia é para mim. Recado.
Abra a sua Bíblia no livro de Oséias. Hoje ele quer falar conosco através desses 3 profetas, Oséias e Malaquias e também Amós, esses 3 profetas menores, tá? Mas agora nós vamos fazer a leitura do texto no livro do profeta Oséias, no capítulo 4. Eu quero dizer para os irmãos que Deus ele quer falar, e ele vai falar conosco. Amém. E ninguém pode impedir nessa noite Deus de operar. Porque a palavra dele diz, em Isaías 43:3, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém é que possa fazer escapar da minha mão. Agindo eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir. Então ele vai falar, e ele só fala conforme a nossa necessidade, porque ele conhece a necessidade do seu povo. Profetas menores, não porque é menor do que os outros, mas sim porque tiveram, queridos, ali um tempo menor ali do seu ministério. Então por isso que foram considerados profetas menores, tá bom? Então vamos ler aqui no capítulo 4 do livro do profeta Oséias e no verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Só prevalece o perjurar, o mentir, o matar e o furtar, e o adulterar, e há homicídio sobre homicídio. Por isso a terra se lamentará, e qualquer que mora nela desfalecerá com os animais do campo e com as aves do céu. Até os peixes serão tirados. Todavia ninguém contenda, e nem qualquer repreenda, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairá de dia o profeta contigo, cairá de noite, e destruirei a tua mãe. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Podeis assentar. Amém, igreja? A palavra é dele, não é minha. Eu quero dizer para os irmãos que há 26 anos atrás, já vai fazer 27, que ele me chamou, teve encontro comigo, ele me convenceu, ele me libertou, ele transformou a minha vida, ele fez tudo novo, e ele me constituiu sua profetisa. O primeiro dom que ele me deu foi o dom da palavra, o primeiro dom. E quando ele me chamou, eu disse assim, missionária Ângela: Senhor, como que o Senhor me chamou? Eu não tenho leitura, eu não tenho, Senhor, estudo. Eu sou, Senhor, uma pessoa que tropeça muito no português, pois quando eu estava na escola não tive tempo de estudar. E aí os professores me passaram, porque eu era grande, já no meio da turma dos pequenininhos. Então aí, Senhor, me passaram. Então hoje eu tenho uma dificuldade muito grande de falar o português, de ler. A minha leitura é difícil. Eu comecei a colocar muito impedimento, muito empecilho diante de Deus, para que Ele não concluísse esta obra na minha vida, do id, de pregar a palavra. Mas aí Ele falou para mim assim, há 27 anos atrás: Isabel, saiba de uma coisa, eu não chamo o homem para se envergonhar. Quando eu chamo, eu me encarrego incapacitado. Então não se preocupa, somente se coloca. Eu só preciso que você aceita. Eu só preciso que você se coloca diante de mim e deixa eu trabalhar na tua vida. E eu vou trabalhar, eu vou fazer a obra. O que tiver que mudar, eu vou mudar. E aí eu falei: então sim, Senhor. Eu disse: sim, Senhor, seja feito o teu querer e a tua vontade. E ele disse assim: Isabel,
Eu sei que tu vai ser uma bênção, porque eu sei que você é corajosa. Isabel, saiba de uma coisa, que a obra que eu tenho contigo, Isabel, sabe, Isabel, o profeta Jeremias, aquele espírito que eu coloquei sobre ele, daquela forma, aquele mesmo espírito vai estar sobre a tua vida, e eu vou te usar como eu usava ele. Eu usei ele lá no passado, e agora eu tenho usado outros em números, e tu será uma delas para o futuro. Então não se preocupa, não se preocupa. Eu só preciso que você faça também como o Ezequiel, dê de comer para o teu ventre, na minha palavra, medita. Faça como eu falei também lá para Josué, medita na minha palavra de dia e de noite, medita nela, dê de comer para o teu ventre, e aí o resto eu vou fazer. Então eu quero dizer, por que eu estou dizendo isso, queridos? Por que eu estou testemunhando? Porque ele falou para mim assim, porque eu sei que tu é corajosa. Porque aonde quer que eu te mandar, tu irás. E tudo quanto eu mandar tu falar, tu vai falar. Seja para quem for. Tu não vai temer diante de ninguém. Porque eu serei contigo. Como ele falou para Jeremias no capítulo 1. Aí ali no verso 11. Ele falou, Jeremias, o que tu vê? E Jeremias disse assim, eu vejo uma vara de amendoeira. Ele disse, então tu visse bem. Porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Deus falou que ele iria cumprir aquilo na minha vida. Então, queridos, nessa noite ele me trouxe aqui para trazer essa palavra. Talvez você pode dizer, mas que palavra é essa? Queridos, eu quero dizer uma coisa, Deus ele sabe como é que se encontra a situação da igreja nesses últimos dias da face da terra. Primeiramente, Deus ele quer lembrar para você, para mim, para você, que antes que você formasse no ventre da sua mãe, ele já te amou, já te separou, ele já te santificou. Então você é propriedade exclusiva dele. Então você é escolhido e você é selado por ele. Então você é dele. Então é ele que sabe todas as coisas. Ele sabe o que está por vir. Ele sabe o que está acontecendo. Você não pode ver. Você não sabe o que é que o inimigo da sua alma, ele está arquitetando, ele está preparando, articulando contra a sua vida. Mas o nosso Deus, ele sabe todas as coisas. Então nessa noite, quando ele trouxe essa palavra de Oséias, ele disse, Isabel, eu quero falar através desta palavra, como eu usei o meu filho há aproximadamente 750 anos antes de Cristo, lá atrás, como eu usei ele. Hoje eu quero te usar, porque os tempos passaram, mas o pecado continua, a rebelião continua, as quebras de aliança continuam, e este é meu povo, é o meu povo escolhido. Então nessa noite, eu quero te dizer que quando ele disse ali, ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Ele está afirmando, queridos, ele está confirmando que ele tem uma contenda com a face dessa terra, com a humanidade, com o ser humano em cima desta terra. Por que, irmã Isabel? Porque ele sabe. Como Oséias profetizou, ali tinha quebra de aliança. Naquela época que Oséias estava profetizando, ali era rebelião, ali era desobediência, ali ele estava lá no reino do norte, sim, profetizando, porque Deus mandou ele lá. A nós também foi para o reino do norte, porque o povo se corrompeu, o povo não queria obedecer, o povo tinha quebrado a aliança com Deus, ali apostataram de Deus, viraram as costas para Deus, e fizeram ali deuses com as suas próprias mãos para adorar. Deuses pagãos ali adoravam, rejeitaram o Deus Todo-Poderoso e se prostraram diante de um Deus paraplégico, porque um Deus que tinha nariz e não podia cheirar, um Deus que tinha garganta, mas som algum, lá no Salmo 115 fala desse Deus. Um Deus que tinha garganta, em som algum saía da sua garganta. Um Deus que tinha olhos e não podia ver. Um Deus que tinha mãos, mas não podia apalpar. Era a situação, queridos, aplicando essa palavra para o dia de hoje. O que ele está dizendo ali há homicídio sobre homicídio. Como era? Adultério sobre adultério. Ele diz ali.
Ele diz ali o furto, né? Porque ele diz assim, ó, há homicídio sobre homicídio. Ali só prevalece o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Ele está falando ali. Aquela época estava assim a situação. Mas hoje, queridos, correndo aqui um pouco da palavra, hoje a situação é a mesma. As pessoas não querem mais, elas sabem que elas são escolhidas, elas sabem que o Senhor escolheu, elas sabem que não há outro caminho, não há para ir, não tem como ir para outro lado. Mas as pessoas, elas dizem assim, não, assim tá bom, tá ótimo assim. Eu sou, é como falava para Jeremias, eu sou, você sabe, irmã Isabel, com quem a senhora está falando? A senhora está falando com o escolhido de Deus, sou escolhida, eu sou amada do Senhor. Então eu não preciso fazer o que a senhora está falando, eu não preciso, como é que eu não preciso acreditar naquilo que a senhora está falando nessa noite? Que Deus, Ele quer mais de mim. Queridos, essa é a situação. Hoje não tem mais oração. Hoje as pessoas não querem mais. As pessoas ficam inquietas, as pessoas não querem mais nem ouvir a palavra. Hoje as pessoas só querem ouvir mensagem profética. Só querem ouvir revelação. E as revelações, as mensagens proféticas, é só aquela que Deus fala assim, eis que eu estou contigo, que eu vou te dar vitória nessa situação. Queridos, o nosso Deus, Ele tem bênção, Ele tem vitória, todo o tempo para nos dar. Mas primeiramente, o nosso Deus, Ele quer obediência. Primeiramente, Deus, Ele quer o nosso amor, Ele quer a nossa fidelidade. Ele quer que nós abramos mais os nossos corações para Ele. Porque quando abrimos o nosso coração, aí nós já chegamos mais perto dEle. E Ele disse assim, na palavra, só prevalece o perjurar, o mentir. É o que está acontecendo. Há homicídio sobre homicídio. Ele diz assim, a terra se lamentará e qualquer que mora nela desfalecerá. Que é isso, irmã Isabel, que Deus está falando? Todavia ninguém compreende, qualquer repreenda. Porque o meu povo é como aquele que contende com o sacerdote. Por isso eu destruirei. Por isso cairá contigo o profeta de dia e cairá de noite. E eu destruirei a tua mãe. E o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Qual é o conhecimento, irmã Isabel, que Deus está falando essa noite? Apocalipse capítulo 1 e no verso 3, a palavra diz assim, bem-aventurado aqueles que lê, os que ouvem a palavra da profecia e deste livro, guarda as coisas que nele está escrito, porque o tempo está próximo. Aleluia. Bem-aventurado. Glória a Deus. Esse é o conhecimento que Deus está falando, que muitos estão rejeitando. Não querem mais ouvir a palavra. Só querem ouvir aquilo que, para maciar o seu ego, é só aquilo. Talvez você diz assim, essa palavra, irmã Isabel, o pastor que tem que pregar. Não. Os profetas, Ezequiel capítulo 33, ele diz assim, o ofício do verdadeiro profeta. E tu, atalaia, se tu não falar, não profetizar para o povo, para o ímpio. Quem é? Mas eu não sou ímpio, irmã Isabel. A palavra diz que todos aqueles que cometem, queridos, iniquidade, impiedade, esse é o ímpio, tá? Não importa se nós somos o escolhido de Deus, estamos dentro na presença do Senhor, mas quando nós não ouvimos a voz de Deus, não guardamos a palavra de Deus e não praticamos a ela, nós estamos à mercê ali. Nós não estamos na brecha. A qualquer momento nós podemos escorregar, nós podemos cair. Nós podemos falar que somos falhos. E aí podemos pecar. E quando pecamos, queridos, e aí o nosso Deus, ele fica triste. E aí é onde que nós cometemos a iniquidade. Então nessa noite Deus está falando, e Ele está dizendo assim, visto que esqueceste da lei do teu Deus, e eu também me esquecerei dos seus filhos. Quantas pessoas aí fora, quantas mães estão clamando pelos seus filhos, que estão ali na química, estão na cadeia ali de Satanás, na química, estão ali no vício do álcool, da prostituição, estão aí fora, presos por Satanás, e as mães estão ali dentro da casa do Senhor, clamando, pedindo.
Queridos, o nosso Deus, Ele tem salvação, Ele tem vitória. Ele tem vitória para dar. Ele não tem prazer em ver os seus filhos andar de cabisbaixo, chorando de um lado para o outro, na agonia, na tristeza, porque Ele sabe, Ele conhece o coração de uma mãe, Ele conhece o coração de um pai. E os nossos filhos são a herança dele. Os nossos filhos são a herança dele. Então há muito tempo o coração de Deus deseja em libertar, em salvar, em levantar da presença dele, porque é o futuro da igreja. Os nossos filhos. Mas nesta noite Ele manda te dizer como é que você se encontra, porque Ele está voltando. Malaquias capítulo 4, no verso 1, Ele fala do grande dia. Ele vai voltar a qualquer momento. Ele pode voltar essa madrugada, Ele pode voltar pelo amanhecer, Ele pode voltar daqui 2 minutos. E Ele diz assim: eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos aqueles que cometem iniquidades os abraçará, diz o Senhor dos Exércitos. Levarão sorte, que o Senhor não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como bezerro no cevadouro, e pisarão os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés. Assim te farei, diz o Senhor dos Exércitos. É a palavra dele. Agora, para fechar essa mensagem, para mim profetizar na sua vida agora, deixar de pregar e profetizar a palavra na tua vida, aplicar na tua vida. Vamos lá para o profeta Amós, no capítulo 4 também, e no verso 12, ele diz assim: nesta noite é Deus falando de uma forma toda especial com as nossas vidas, porque Ele fala, porque Ele nos conhece, Ele sabe da nossa necessidade, e Ele é propriedade exclusiva. Nós somos propriedade exclusiva deles. Por isso te farei, porque isso te farei. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. O que faz da manhã trevas, pisa os altos da terra. O Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Pode ler lá. A minha Bíblia pentecostal está nessa linguagem que eu acabei de ler aqui. Deus manda te dizer que você é escolhido, irmã. Tu é escolhida. Você está aqui nessa noite ouvindo essa palavra porque você é escolhida. Você é amado. No meio de muitos você é privilegiada. No meio de muitos, no meio de muitas, Ele te escolheu a dedo. Aonde, faz uma análise agora, aonde foi que Jesus te encontrou? Aonde foi que você teve encontro com Ele? Ele foi lá, Ele se apresentou para ti e Ele te trouxe. Muitos aqui Ele arrancou, arrebatou da mão do inimigo, e Ele trouxe, Ele perdoou os pecados, lavou com o sangue dele, purificou, enxugou, deu vestes novas, levantou, deu um nome, um sobrenome. Olha quanta coisa Ele fez pela tua vida. Quero abrir um parênteses aqui. Quero contar para vocês aqui nessa noite. Há 6 anos atrás, Ele levou a minha pequena. Eu quero dizer para os irmãos que Ele me deu 3 filhos. O Eduardo é o primogênito maior, o mais velho, né? Depois, abaixo do Eduardo, vem a Bruna. Né? O Eduardo está com 32 anos, a Bruna com 28. Aí eu tinha a Abigail, se ela estivesse aqui hoje, ela estaria com 22 anos agora em setembro. Não, aliás, o mês que vem agora, ela faria 22 anos. Em setembro é a data dos 6 anos do falecimento dela. Eu quero dizer para os irmãos que eu estava pregando a palavra, fazendo a obra missionária, e Deus pediu a minha filha.
Deus falou assim para mim, 3 meses antes dela falecer, antes dela levar. Ele falou: Isabel, chegou o tempo, como eu te falei, lá quando ela nasceu, na UTI, ela nasceu de 8 meses, queridos. Ela, ali na UTI, a medicina desenganou ela com 12 dias. E eu coloquei a minha boca no pó. E era plano de Deus levar ela. Era plano do papai levar. Mas eu não deixei. Eu me coloquei diante de Deus e implorei para que Deus não levasse. Eu disse: Deus, eu não importa o que o Senhor vai fazer comigo. Aonde o Senhor me mandar, eu vou. Tudo que o Senhor colocar na minha boca para me falar, eu falarei. Não vou temer, Senhor, para ninguém. Mas eu quero voltar para casa com meu bebê. Eu não quero, Senhor, voltar sem ele. Porque a medicina diz que até às 6 horas da tarde o aparelho ia ser desligado. Tinha dado uma hipertensão pulmonar. O último órgão do corpo humano se gerar é o pulmão. O dela não tinha gerado quando ela nasceu, porque ela nasceu de 8 meses. Já estava doente dentro da minha barriga. Teve que fazer a cesariana para ela poder vir. E ali, aí com 12 dias, a infecção generalizou o pulmão daquela criança. Então a medicina desenganou. E eu coloquei a minha boca no pó, ali no chão daquele banheiro da UTI. E eu escutei quando Deus falou no meu ouvido: Isabel, até os 17 anos ela vai ficar contigo. O tempo passou, queridos. O tempo passou. Faltava 9 meses agora, quando ela partiu, para inteirar 17 anos. Contando com a contagem do ventre, né? Dava bem certinho, 9 meses, faltando ali. Abigail ia completar 17 anos. E eu quero dizer para os irmãos que uma menina doce, querida, meiga, eu era mais dependente dela do que ela de mim. Era aquela que quando eu chegava da obra missionária, fazia massagem no meu pé, me dava ali o chá para me tomar. Sempre estava comigo. Eduardo morava em Florianópolis. A Bruna sempre trabalhando e a Abigail sempre do meu lado, sempre ali em casa. Mas antes de Deus levar Deus preparou ela. Deus, 3 meses, Deus batizou ela com o Espírito Santo, com fogo, deu dom de profecia, ela entregava. Aonde que eu ia pregar ultimamente, ela só não ia mais porque ela tinha que estudar. Então às vezes eu passava fora 2 dias fazendo a obra missionária. Deus dizia: filha, tu não pode ficar, tu não pode ir porque tu tem colégio. Então era muito obediente, muito querida, uma menina muito linda. Não é porque ela morreu, não é porque era minha filha. 1,75 m, um corpo muito lindo, um rosto, tudo. E mais do que isso, o coração dela, uma menina meiga, doce. Gostava de pessoas de idade, gostava de criança, de animal. Era ali, ó, se pudesse dentro da minha casa, era um canil de cachorro que ela pegava na rua, dava banho, dava vacina, fazia carteirinha e dava nome para os animais ali. Eu que falava: não, eu vou correr com esses animais tudo aqui, leva o meu bicho. Eu dizia para ela que quando eu chegava da obra missionária, sempre tinha 2, 3 cachorros lá na minha casa. Ela pegava as cobertas dela para enrolar nos cachorros. Mãe, ele tomou banho, já levei lá. Eu fiz uma faxina, mãe, essa semana e comprei a vacina para não ter carrapato. Era diferente, é porque ela não era para ficar aqui mesmo. Porque Deus não quer coisa ruim lá no céu. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: o doído não foi em Deus levar. Porque Deus já tinha falado, mas assim a gente fazendo a obra do Senhor, a gente serve o Senhor e coração de mãe, né? A gente sempre está pensando ali como Ele usou de misericórdia no primeiro estado, lá naquele hospital, quando ela estava com 12 dias. Agora, como Ele multiplicou os anos de vida para ela, Ele vai multiplicar agora também. Eu não vou desistir e clamar de fazer a obra como eu estou fazendo. Mas, querido, a vontade de Deus, ela é perfeita. É verdade. Deus, nós temos que deixar Deus fazer aquilo que Ele quer fazer. E eu quero dizer para os irmãos que eu pedindo, mas não teve jeito. E aí ela pediu para ir viajar, era bem no tempo do Covid. Fui lá para a casa da minha mãe, no 4º dia que ela estava lá. O doído foi isso para mim, no momento. Ela colocou, queridos, uma corda no pescoço e se suicidou. E aí entrou o meu questionamento com Deus, fazendo a obra. Eu disse: Senhor, Pai, ela tinha uma depressão, mas o Senhor falou para mim que ia curar. E agora, Senhor, eu conheço a Tua palavra, eu prego a Tua palavra. Por onde, Senhor, eu tenho passado, eu tenho pregado a Tua palavra. Eu conheço a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra diz que quem se suicida não vai alcançar a salvação. E o Senhor fez uma promessa para mim, que em mim, na minha alma e na alma dos meus 3 filhos, Satanás não tinha o poder de tocar. E agora
na alma da minha flor mais linda do meu jardim. E aí Deus ficou em silêncio, foi falar 25 dias depois. Aí Deus falou comigo: Isabel, só eu entendo o luto de uma mãe, o coração de uma mãe, uma perda, só eu entendo. Então Isabel, levanta, engole o seu choro, Isabel, para, Isabel, não pensa dessa maneira. Tu disseste para mim que eu não fui fiel contigo, que eu falhei. Não, eu zelo pela minha palavra para cumprir, Isabel. Aquilo que eu te prometi, eu cumpri na tua vida. Pois saiba de uma coisa, Isabel, na última hora, sim, Satanás tinha feito uma guerra, preparado tudo. Só que eu, Isabel, chegou o momento de eu levar ela. Eu ia levar de qualquer maneira, eu ia levar. Só que eu permiti dessa forma, Isabel, entenda. Porque a morte é eu que decido, a cada um como ela vem. O Senhor disse para mim assim: Isabel, entenda. Num acidente, numa parada cardíaca, num tiro perdido, não importa, até mesmo com uma corda no pescoço, como foi a tua pequena, sou eu que permito. E eu disse assim: então, Senhor, ele disse assim: eu mandei um anjo naquela hora, e brigou com o anjo da morte, com um demônio que queria levá-la para o inferno, e ela se arrependeu. Na última hora ali, dei tempo, antes de eu trazer ela, houve um arrependimento. Eu mandei o anjo, ele brigou, e ele deu, eu dei o livramento da salvação para ela. Tu se lembra que naquele momento, aonde você estava? Aí eu disse: sim, Senhor, era isso a minha dor. Eu estava orando por um, para o outro. E ele falou: eu não falei contigo, eu não usei meu vaso lá. Ele tinha usado o pastor para dizer que estava dando livramento para uma das minhas. Mas eu pensei que era um livramento ali de algo que ia acontecer, então não vai acontecer mais. Tá, Jesus falou. Eu disse para o pastor: então amém, eu tenho que crer, Jesus falou, está falado, eu vou ficar tranquila. Mas eu não sabia, queridos, que era o livramento da salvação. Aí Deus, 25 dias depois, falou para mim: então, Isabel, se preocupa com os seus dois, os dois que ficaram, esses dois, cuide deles, é dele. E eu disse: meu filho estava lá em Floripa, no homossexualismo, queridos. Ele estava lá perdido, estava no pecado, estava na química, lá na cadeia de Satanás. E eu quero dizer para os irmãos que Deus, ele fez uma obra muito grande. Eu fiquei um tempo ali que eu não queria mais fazer a obra do Senhor, porque a saudade era muito grande. Mas Deus falou para mim assim: filha, eu vou fazer tudo novo na tua vida. Não se preocupa, no meu tempo eu vou te levantar de novo. E o Senhor, ele me levantou. O Senhor fez tudo novo. A primeira coisa, ele trouxe meu filho, colocou, libertou, salvou meu filho, libertou, transformou. Está cada dia preparando ele cada vez mais, levantando cada vez mais, e colocou o mais principal, queridos. Primeiramente, o nome dele está escrito lá no céu. E depois, meu companheiro estando aqui do meu lado. E eu quero dizer para a igreja nessa noite, para os irmãos, que Deus, Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como operar nas nossas vidas. Ele está falando, vamos colocar de pé. Ele está falando aqui nessa noite. Ele conhece a tua vida. Eu contei esse testemunho para você entender que o nosso Deus, ele faz do jeito que ele quer. E hoje eu dou graça por ele ter levado, porque ela está lá com ele, ela está guardada, ela está livre, ela não sofre mais, ela não tem, ele já enxugou todas as lágrimas dela. Não há mais sofrimento, não há mais dor. E nós estamos aqui, a irmã Isabel está aqui para dar continuidade à obra do Senhor. Aleluia. De Deus, ele manda nos dizer nessa noite. Ele está quebrando aqui, ó, lá dentro do lar. Tem lares aqui que ele está quebrando cadeia. Ele está fazendo uma grande obra. Ele manda vos dizer, ele manda te dizer nessa noite que aquilo que você acha que é impossível para ti, é possível para ele. Aleluia. Mas ele diz assim: meu filho, minha filha, dê ouvido à minha palavra, se achega mais à minha presença, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer do jeito que eu quero fazer na tua vida. Aleluia. Não é do seu jeito, é do meu jeito. E você vai ver o que vai acontecer. Eu quero convidar algumas pessoas para estar aqui na frente. A hora já passou. Deus tem, as pessoas que Deus me revela aqui, eu gostaria que você desse um passo para frente para mim estar orando. O irmão que está ali,
Irmão de casaco preto, Deus tem uma grande vitória para entregar nas tuas mãos. Aleluia. Deus sabe. Deus manda te dizer que a tua guerra Ele já tomou. Tem muitas pelejas que Ele já venceu para ti, porque Ele sabia que tu não ia dar conta de vencer. Ele manda te dizer assim, porventura há alguma coisa impossível para Ele que Ele não possa fazer. Ele falou que Ele vai fazer, e Ele vai fazer na tua vida. Aleluia. Ele diz assim que esse ano é ano de vitória, esse ano é ano de colheita, esse ano é ano que Ele vai surpreender pessoas dentro da sua casa, no meio da sua família. Eu vejo Ele quebrando uma maldição dessa noite dentro que havia hereditária na sua família. Mas Ele manda te dizer: meu filho, eu te escolhi para uma grande obra, eu quero fazer, eu tenho pressa contigo. Se deixa eu trabalhar, deixa eu fazer do meu jeito, não peça misericórdia lá, deixa eu fazer, e você vai ver com os seus olhos, vai dizer assim: só o Senhor é Deus. Aleluia. Vem aqui para frente, vem aqui para frente, pode chorar na presença do Senhor. Chega ali na frente do altar que nós já vamos orar. Eu quero dizer para a irmã aqui, ó, Jesus está te curando nessa noite. Eu vejo Jesus curando teus ossos. Joelho. Eu não conheço aqui, não tenho lembrança de conhecer alguém aqui, além da irmã Juscelia, a irmã Jandira. Jesus está curando os teus ossos. Eu vejo um lado do seu joelho, de uma perna, Ele tocando. Ele está tocando. Ele está tocando. Eu vejo na tua perna também uma variz interna, que Ele está queimando nessa noite. E Ele diz assim: filha, eu tenho ouvido sim a tua oração. Ah, filha, eu tenho ouvido a tua oração, tu tem depósito. Não se preocupa, tá? Não se preocupa, porque a tua bênção está chegando. Está chegando. Ah, filha, através da tua oração eu tenho feito coisas grandes. Tu sabe, eu tenho abrido porta lá no meio dos teus. Eu tenho dado livramento, eu tenho fechado sepultura. Eu tenho fechado sepultura no meio dos teus, por causa da tua oração. Filha, mas hoje você precisa de saúde. Digo assim: acalma teu coração. Aquieta o teu coração, porque eu vou fazer